Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial de Muribeca, eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que mais um dia do Senhor nós temos o privilégio de meditar na sua palavra, sua santa palavra. E eu quero convidá-los dessa feita a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 14, farei a leitura a partir do verso 22 ao verso 33. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Diz o seguinte o texto sagrado. Logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos à presença do Senhor, oração, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela Tua palavra, por mais um dia do Senhor, pelo privilégio que temos de te adorar, ó Deus, a beleza da Tua santidade, de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pois é a Tua voz que nós queremos ouvir. Ilumina as nossas mentes com Teu Santo Espírito e aquece os nossos corações diante da Tua santa palavra. Transforma as nossas vidas, ó Deus. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Conta certa história, irmãos, que São Francisco de Sales tinha notado um costume nos distritos rurais onde vivia. Havia visto com muita frequência uma faxineira das granjas que ia tirar água de um poço. Também tinha notado que antes de levantar o balde cheio de água, ela sempre punha uma parte de madeira dentro. E um dia, então, ele se aproximou da moça e perguntou, por que você faz isso? Ela olhou com surpresa e lhe respondeu como se tratasse de algo óbvio. Ela respondeu, por quê? Para evitar que se derrame a água, para mantê-la quieta. Quando escrevia a um amigo mais adiante, o bispo contou essa história e acrescentou, do mesmo modo, quando seu coração estiver desassossegado e inquieto, ponha a cruz no centro para mantê-lo tranquilo. Em todos os momentos de tormenta e tribulação, irmãos, a presença de Cristo e o amor que emana da cruz trazem serenidade, paz e calma ao nosso coração turbado. Queridos irmãos, o texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Jesus, durante a sua trajetória, ele vinha fazendo muitos milagres. E as pessoas à sua volta começaram a olhar para Jesus de maneira equivocada. Elas começaram a olhar para ele como um rei político e ver nele aquele que satisfaria todas as suas necessidades. É certo que Deus pode suprir as necessidades do seu povo, mas o problema é quando você busca a Deus simplesmente para resolver os seus problemas. O grande problema é quando fazemos de Jesus um supermercado, onde buscamos os produtos na hora que precisamos e depois o desprezamos. Eles começaram então a olhar para Jesus como um rei que subjugaria as nações naquele momento.
Mas, na verdade, o plano de Deus é que, primeiro, ele deveria ir para a cruz. E para que os seus discípulos não fossem tentados pelo que a multidão tensionava, Jesus Cristo, então, diz no verso 22, logo a seguir, isto é, depois de ter feito um milagre diante daquela multidão faminta, depois de ter feito a multiplicação de pães e peixes e saciado a fome de muitos, então logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, diz o verso 22. Veja, ele compeliu, em outras palavras, ele não fez um simples pedido, ele deu uma ordem, ele forçou os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Mas enquanto os discípulos embarcavam, Jesus ainda gastou tempo com aquela multidão. Ele despedia as multidões, diz o texto sagrado. E o despedir aqui, irmãos, não é simplesmente dizer tchau e ir embora. Jesus, mesmo cansado, ele ainda continuou tratando com a vida daquele povo, ouvindo as suas necessidades, enquanto ele os despedia. E o verso 23 diz que, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus se despede das multidões, ele se retira do meio de toda aquela agonia, porque ele queria ficar um tempo sozinho com o Pai Celestial. E ele não ora por 5 minutos. Ele passa horas, o texto diz que, caindo a tarde, lá estava ele só. Querido irmão, quanto tempo você tem dedicado à oração? Ora, talvez você diga, você não entende, eu sou muito ocupado, o dia hoje está muito turbulento, eu tenho muitos afazeres, eu tenho uma multidão para atender. Eu te convido a olhar para Cristo. Havia uma multidão atrás dele. Certamente havia muita coisa a ser feita, mas ele entende que era mais precioso parar por um momento e conversar com o Pai Celestial. E interceder pela vida dos seus discípulos, interceder pela igreja, interceder pela minha e pela sua vida. Em toda a narrativa bíblica, meus irmãos, nós podemos ver Jesus parando para orar, mesmo diante dos dias mais difíceis, mesmo diante daquele momento em que enfrentamos as mais terríveis angústias na alma, mesmo diante daquele momento em que a noite é escura e estamos enfrentando a tempestade e o nosso barco está a ponto de naufragar e você pensa que Deus está longe. É exatamente nesse momento que Jesus está intercedendo pela sua vida. Em Hebreus diz que ele vive sempre a interceder por nós. E ele está nos ensinando que nós também precisamos orar. Que nós dependemos de Deus. Que nós encontramos forças em Deus. E veja o que diz no verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você imagina o que se passava no coração dos discípulos, depois de um dia tão cansativo, tão desgastante, acompanhando Jesus e vendo as suas obras. Jesus manda eles irem para aquele barco, enquanto despedia as multidões, e certamente eles pensaram, nós vamos ter um pouco de descanso agora. Nós passamos o dia todo, estamos fadigados, estamos exaustos. Depois de toda essa agonia, nós teremos um pouco de calmaria. Afinal, nós estávamos com Jesus, nós estávamos fazendo a sua obra. Então, de repente, vem uma tempestade. Como entender isso, irmãos? Como entender que você está fazendo a vontade de Deus? Você vai à igreja todo domingo. Você se envolve com a obra de Deus. Você prega o evangelho. Você socorre os aflitos. Você se desvia do mau caminho. Você é fiel a Deus. Você é fiel na sua igreja. E você está enfrentando a tempestade. Mais do que isso, o próprio Deus te manda embarcar em direção a uma tempestade. Talvez você esteja se perguntando hoje, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou desempregado? Deus, como eu vou sustentar a minha família? Deus, por que eu estou enfrentando essas lutas no casamento?
Deus, porque eu estou enfrentando essas lutas com os meus filhos. Deus, porque eu estou padecendo com essa enfermidade. Deus, por que o Senhor está permitindo essa tempestade na minha vida? Presta atenção nisso. O verso 24 diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Escute isso. Quando você vai empinar uma pipa, ela não sobe enquanto o vento for a favor dela. Ela só vai subir quando o vento vier contrário. Deus permitiu aquela tempestade na vida dos discípulos para elevar a alma deles. Deus muitas vezes permite ventos contrários, tempestades na nossa vida para o nosso crescimento, para elevar a nossa alma, para nos trazer mais perto dele, para termos mais intimidade com ele, para nos dar experiências benditas e gloriosas com ele. É exatamente no meio da tempestade, irmãos, que Deus nos ensina as lições mais preciosas da vida. Veja o que diz o verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E imagine aqui os discípulos, a noite toda clamando e Jesus não aparece. A noite toda lutando contra as ondas e o barco continua sendo açoitado. Passa-se a primeira vigília da noite e nada, a segunda vigília e nada, a terceira vigília e nada. Então vem a quarta vigília, isto é, a última vigília da noite, o último momento da madrugada, a última esperança. Ele já não tem mais forças, ele já não tem mais recursos, ele já não sabe mais o que fazer. É nesse momento que Jesus aparece andando sobre as águas. Eu quero dizer para você hoje que está desesperado, com o coração abatido, seus recursos estão acabando, suas forças estão indo embora, você se sente no fundo do poço, mas eu quero lembrar você hoje, Ele vem. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele vem na quarta vigília da noite, Ele virá em teu socorro. E Ele virá andando sobre as águas. Ele virá de uma maneira que você jamais esperaria. Ele proverá tudo aquilo que você precisa. Ele vem andando sobre as águas para dizer para mim e para você que a tempestade que tem causado tanto medo em nosso coração está debaixo dos seus pés. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele tem domínio sobre todas as coisas e que Ele é o Deus Emanuel, Ele está conosco. Não estamos sozinhos na tempestade e que no seu tempo Ele virá em nosso socorro. Queridos irmãos, muitas vezes clamamos e não vemos uma resposta e ficamos frustrados. Quem sabe você já tem clamado ao Senhor por algum tempo e o problema não se resolve e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas eu quero encorajar você hoje a não desistir de clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pela sua igreja, pela conversão de alguém que você ama, porque Deus está atento ao teu clamor e no tempo dele, Ele agirá em favor do seu povo. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Agora veja comigo, irmãos, a reação dos discípulos no verso 26. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Os discípulos não reconheceram de imediato. A noite era escura. O vento era contrário. As ondas açoitavam o barco. Queridos irmãos, às vezes as crises, as lutas, a dor é tão grande que não conseguimos enxergar Deus em meio à tempestade. Que nos esquecemos que Ele
caminha ao nosso lado. E é exatamente isso que Jesus te lembra hoje. Diz o verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Interessante que essa expressão no grego, sou eu, é a mesma expressão que está lá em Gênesis, quando Deus fala com Moisés para ele ir diante de Faraó, um dos homens mais poderosos da terra, o governador do Egito. E Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer para esse homem poderoso? Quem eu vou dizer que eu estou representando? Por quem eu fui enviado? E Deus disse, diga que eu sou, te enviou. Yahvé te enviou. Quando Jesus disse, sou eu, ele estava dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou o Deus onipotente. Eu sou o Deus da aliança. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Tenha bom ânimo. Eu estou aqui com você. É isso que ele está dizendo. E é interessante a ousadia de Pedro, o verso 28 diz, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a ideia aqui, irmãos, não é que Pedro duvidava, esse sim no grego não é condicional. Na verdade, o que Pedro estava dizendo é, já que o Senhor está aqui, é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse no verso 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas o verso 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E eu aprendo aqui, irmãos, uma lição muito importante. Ora, por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. O mesmo acontece conosco, irmãos. Quando tiramos os olhos de Jesus, a nossa fé vai ao naufrágio. Quem sabe você tem reparado demais a força do vento e se esqueceu daquele que controla o vento. São tantos os motivos que nos tiram do foco, irmãos. Talvez problemas que você esteja enfrentando, talvez decepções na vida, decepções na igreja, decepções com pessoas, talvez decepções com você mesmo. E você afundou na fé, porque você tirou os olhos de Jesus. Você quer saber o segredo de uma vida cristã vitoriosa? De acordo com Hebreus 12, é você percorrer a corrida da vida com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não importa as circunstâncias à sua volta, olhe para Jesus, olhe para Ele, tenha fé nele, confie nele. Porque mesmo quando Pedro tirou os olhos dele e começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me, diz o verso 31, que prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ainda que você tenha tirado os olhos de Jesus e tenha naufragado, eu quero dizer para você hoje, clame a Ele por salvação. Porque Jesus é aquele que está pronto a estender a mão para você. Ele está pronto a restaurar a sua vida. Ele está pronto a mudar a tua história. Ele está pronto a fazer novas todas as coisas. Jesus é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. Então o verso 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Veja que depois da tempestade vem a bonança. Depois da turbulência vem a calmaria. Toda crise, meu irmão, tem um começo, meio e fim. Vai passar. Não se desespere, logo, logo vai passar. E Deus permite tudo isso, irmãos, para fazermos exatamente o que está escrito no verso 33. E os que estavam no barco
o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eles adoram ao Senhor e eles têm uma experiência mais profunda com o Senhor. Assim como Jó perdeu tudo, depois Deus restaurou sua vida. Ele deu em dobro tudo quanto possuía. E ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora, Senhor, eu vejo pela fé, verdadeiramente és filho de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra preciosa, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra ao mais profundo dos nossos corações e restaura a nossa vida. Ó Deus, visita o coração daqueles que estão abatidos nesse momento, daqueles que tiraram os olhos do Senhor e naufragaram na fé, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão desesperançados. A tempestade tem sido tão grande, a dor tem sido tão intensa, que eles se esqueceram do Senhor que controla os ventos, do Senhor que controla as tempestades, do Senhor que está conosco, caminha ao nosso lado, nos toma pela mão e nos levanta. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor nos dá força. O Senhor ama os justos. Ó Deus, dá forças ao teu povo. Restaura a vida do teu povo. Restaura a fé do teu povo. Vivifica o seu coração. Vivifica a sua alma. Faz uma nova caminhada, ó Deus, em nossas vidas. Nos ajuda a olhar para Cristo, o nosso Redentor, e pela fé caminhar com Ele em direção ao alvo, em direção à glória que está preparada para aqueles que o amam. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam convosco, e convosco permaneçam desde agora e para sempre, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.